a sua expectativa de que ele não seria envergonhado, versos 20 e 21, onde nós lemos assim: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Embora Paulo estivesse persuadido da sua libertação futura, conforme acabamos de ver, a sua expectativa maior ali na prisão não era ficar livre, mas era outra coisa. A sua expectativa, ele diz aqui, ardente expectativa, na verdade, era que Cristo fosse engrandecido no seu corpo, como ele diz aqui no final do verso 20, que Cristo fosse engrandecido no seu corpo. Em outras palavras, que através dele, do apóstolo Paulo, o nome de Cristo fosse conhecido por todos e levado a todos ali em Roma, inclusive até ao imperador. E Paulo queria isso ardentemente, intensamente, ansiosamente, como ele diz aqui no início do verso 20. Essa é a minha ardente expectativa. Paulo queimava com esse propósito, com essa expectativa. O seu coração ardia de desejo de que Cristo fosse glorificado no seu corpo. E isso, ele diz aqui, no final do verso 20, que Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, isto é, pela vida dele, caso ele saísse livre do julgamento e da prisão como ele esperava, após ter falado de Cristo diante das autoridades, ou pela sua morte. Ou seja, se ele fosse sentenciado à morte e fosse executado caso Deus quisesse, e ele então morreria como um mártir de Jesus Cristo. Essa era a ardente expectativa do apóstolo Paulo na prisão. Não era nem tanto a liberdade, era que Cristo fosse glorificado através da liberdade dele, da sua vida, se ele continuasse vivo, ou que Cristo fosse glorificado, engrandecido, se ele fosse condenado à morte. Quer na vida, quer na morte, Paulo queria a glória de Cristo, que o nome de Cristo fosse engrandecido e não o seu próprio nome. E nesse ponto, ele não queria ficar envergonhado, como ele diz no início do verso 20, minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado. Em nada serei envergonhado. Em outras palavras, envergonhado diante de Deus, ou diante de mim mesmo, ou da igreja, por fraquejar, por negar a Cristo, diante da possibilidade da pena de morte, ou fracassar em anunciar o Evangelho. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, a minha expectativa é que Cristo seja engrandecido no meu corpo, e eu espero não ser envergonhado quanto a isso. Em outras palavras, eu espero não passar vergonha quando chegar a hora, quando o imperador disser, você vai ser morto à espada se você não negar Jesus Cristo agora. Paulo esperava ter coragem e ousadia naquela hora para dizer, pode me lançar as feras, pode cortar a minha cabeça, mas eu não renunciarei à fé em Cristo Jesus. Paulo esperava não ser envergonhado naquela expectativa ardente dele de que Cristo fosse glorificado, quer seja na sua vida, quer seja na sua morte. E, aliás, ele diz aqui, como sempre tinha acontecido, perceba aí no meio do verso 20, né? Como sempre, ou seja, em outras palavras, nunca tinha faltado coragem e ousadia a Paulo para testificar de Cristo diante das autoridades e mesmo diante dos perigos de vida, de morte que sempre o acompanharam. E não seria agora, nesse momento crítico da sua vida, diante do imperador, diante do carrasco, que ele haveria de fraquejar. A sua ardente expectativa era que Cristo fosse engrandecido, quer na sua vida, quer na sua morte, e ele não queria passar vergonha quando chegasse o momento. E a razão para isso, olha gente, o verso 21, ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que, Paulo? Seu maior desejo é que Cristo seja engrandecido, quer na vida, quer na morte. Resposta dele, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em outras palavras, Cristo é a razão da minha existência. Eu vivo para Ele. Eu vivo para servi-lo aqui nesse mundo. Eu vivo para dar testemunho dEle às pessoas ao meu redor. Aqui nesse mundo eu vivo em plena comunhão com Cristo. Viver é Cristo. Ele é a razão, Ele é a essência. Ele é a minha própria vida. De tal maneira, Paulo era
consagrado a Jesus Cristo. O seu amor por Cristo era tão grande que Paulo não concebia a sua vida sem a presença do Senhor Jesus. E em troca, ou por outro lado, a morte era lucro para o apóstolo Paulo. Ele não temia a possibilidade de ser condenado a morrer. Por quê? Porque ele já estava no prejuízo. A morte era lucro. Em que sentido ele já estava no prejuízo? Porque ele já tinha morrido para si mesmo. Antes, quando escreveu a carta aos Gálatas, ele disse: já estou crucificado com Cristo. Já morri para o mundo, morri para o pecado, morri para as realidades pecaminosas, ainda que prazerosas desse mundo. Então a morte era lucro, porque ele já estava no prejuízo, humanamente falando. Ele não vivia por prazer, ele não vivia para o conforto, mas ele vivia para Jesus. E ele sabia que a morte, portanto, não era o fim. Ele sabia que depois da morte, Cristo o aguardava. E ele sabia também que a morte finalmente seria vencida pela ressurreição. A minha ardente expectativa é que Cristo seja glorificado na minha vida ou na minha morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer, se vier a acontecer, pela vontade de Deus, é lucro. Paulo, queridos, é um exemplo de alguém que vivia literalmente para o Senhor Jesus. E essas palavras de Paulo, elas nos envergonham. Quão frio é o nosso coração, quão fraca a nossa resolução, quão inconstante o nosso compromisso diante de Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos desse essa paixão, que Deus nos desse essa ardente expectativa, que Ele nos desse essa visão da glória de Cristo e da sua obra completa, da sua pessoa preciosa, de tal maneira que nós fôssemos consumidos por essa vontade e tivéssemos esse único alvo na vida. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.